Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem com vocês? Estão cuidando da saúde? É sobre esse tema que nós iremos continuar o nosso componente curricular de ciências. Vai ser uma aula onde vamos analisar muitas imagens, porque a leitura é isso, a leitura não é apenas utilizar de letramento, juntar sílabas e letras e formar palavras. Nós podemos ler a partir de imagens mostradas, né, que nós visualizamos no dia a dia e vamos novamente observar nessa aula. Começando por essa imagem, né, que está disponível no vídeo de vocês. Tem um garoto que está dormindo. É um dos temas que serão vistos nessa aula, a importância que o sono tem para a nossa saúde. Para darmos continuidade, vamos relembrar um pouquinho do que foi a aula anterior? Quem acompanhou, a aula anterior falava sobre saúde e informação. Estão lembrados? Nós comentamos que as informações, assim como aquelas que referem-se à saúde, elas vêm de várias maneiras. Você pode ter informações assistindo televisão, você pode ter informações lendo jornais e revistas, e principalmente, hoje em dia, é através da internet. Então, é através do seu celular, é através do seu computador, que nós temos então acesso a muita informação. E foi sobre isso que comentamos na aula anterior, sobre as notícias verdadeiras, as notícias falsas, as fake news, e que nós temos grande responsabilidade em compartilhar ou não essas notícias. Muitas vezes, nós não verificamos as fontes, as procedências e acabamos compartilhando notícias falsas, né? Notícias que podem nos comprometer e prejudicar outras pessoas. Então é de grande responsabilidade nossa verificar essas notícias que nós verificamos pela internet. Também foi disponibilizado um site, é um site do Ministério da Saúde, que está na tela de vocês. É o www.saude.gov.br/fake news. Neste site consta, além de algumas informações, um número de telefone. Este número de telefone você adiciona os seus contatos e você tem então uma informação por WhatsApp. Recebendo uma notícia por WhatsApp e você não tem certeza se ela é verdadeira ou não, você encaminha para este número do Ministério da Saúde e eles vão informar se a notícia é verdadeira ou se a notícia é falsa. Então é uma fonte segura, né, para você se precaver de um compartilhamento de uma informação. Na aula anterior, nós propomos algumas atividades, né? Foram duas atividades propostas e nós vamos agora conferir as respostas, né? E tivemos a participação de muitos estudantes que têm acompanhado as aulas, né? E ficamos muito felizes e satisfeitos com esse auxílio e essa participação dos estudantes. A primeira atividade, ela referia-se à música, né, da Rita Lee, onde nela, a música Saúde, tinha algumas palavras chamadas de expressões populares, como sair do sério, lero-lero, águas vão rolar e chove não molha. Qual que era a proposta da atividade? Era para vocês, estudantes, pesquisarem o significado dessas expressões que estão na música. Mas não era só isso. Além de pesquisar o que significam estas expressões populares, também teriam que formular uma frase, um uso dessa palavra no cotidiano. Então, essa era a atividade, né? Copiar
cada palavra e indicar o significado e o uso. Para respondermos essa questão, eu optei por fazer em forma de atividade, onde nós vamos conversar e vocês vão pensar um pouquinho, não precisa registrar, tá? Este quadro. Ali tem uma espécie de relacione, são duas colunas. Na primeira coluna tem a definição de cada expressão. Na segunda coluna tem a própria expressão. Vamos lá? Vamos ler cada definição e relacionar com a segunda coluna, que é a expressão. Na primeira, temos ficar muito bravo, ficar nervoso. Seria lero-lero, sair do sério, chove não molha ou águas vão rolar? Quem fez a pesquisa não precisa ter colocado nas mesmas palavras que estão aqui, né? Desde que tenha o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, ficar muito bravo, ficar nervoso significa sair do sério, né? Então, quando você fica muito bravo, você sai do sério. A segunda é conversa sem utilidade, conversa mole, papo. Isso é lero-lero? É chove não molha ou águas vão rolar? Pensem um pouquinho. Então, conversa sem utilidade, conversa mole, papo. Nós chamamos isso de lero-lero. A terceira é muitas coisas ainda vão acontecer, ou que há muito tempo antes de determinado dia, evento, data, etc. Isso é chove não molha ou águas vão rolar? A resposta é águas vão rolar. Então, chove não molha seria o quê? Situação ou pessoa indecisa, coisa que não se resolve, né? Então, essa é uma maneira de correção da atividade que vocês realizaram. Então, lero-lero significa o quê? Significa conversa sem utilidade, conversa mole ou papo. Vamos observar algumas respostas que os estudantes encaminharam através das professoras da Educação de Jovens e Adultos. A primeira resposta é da estudante Tina, da Escola Municipal Papa João 23, aqui de Curitiba, sob a orientação da professora Selma. Essa menina fica o tempo todo nesse lero-lero, mas na hora de ajudar ela não aparece. Sair do sério significa expressão que quer dizer ficar muito bravo, ficar nervoso. A resposta veio da estudante Maria Madalena, da Escola Municipal América da Costa Saboia. Ela disse: saio do sério quando alguém mente para mim e não me fala a verdade. Se esconder alguma coisa de mim, eu descubro depois. Também, da mesma escola, a Nazaré escreveu: sair do sério quando alguém mexe nas minhas roupas e nos meus calçados, sem me pedir. A próxima expressão é chove não molha, situação indecisa, coisa que não se resolve, pessoa que não toma decisão. A estudante Eunice, da Escola Municipal Anita Melder Gettner, mandou a seguinte frase: ele ficava naquele chove não molha, já eu não sabia se abrir o guarda-chuva do meu coração. Vendo que a Eunice mandou até uma foto dela estudando e acompanhando as aulas. O Anísio, da Escola Municipal Anita também, escreveu o seguinte exemplo: querem passar o final de semana aqui na minha casa, mas ficam no chove não molha. A outra expressão, águas vão rolar, significa que muitas coisas ainda vão acontecer ou que há muito tempo antes de determinado dia, evento, data, etc. A Josefa, da Escola Municipal Vila José, escreveu: não importa o que aconteceu hoje, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. A segunda atividade
era escrever um título para uma notícia de acordo com a imagem. As imagens eram estas. A imagem A era sobre o lixo eletrônico, a imagem B era um carro que estava alagado, a imagem C era dinheiro sendo jogado no lixo, e a quarta imagem era sobre um ciclista. Vamos ver o que os estudantes responderam. Da Escola Municipal Caique Cândido Portinari, a Simone escreveu: lixo eletrônico, vamos dar o destino correto. E a Neuci escreveu: ajude a salvar o meio ambiente, recicle o seu lixo eletrônico. Então, elas tinham a imagem. Do que se tratava a notícia, elas não sabiam. Então, a partir dessa imagem, fizeram uma leitura e publicaram uma notícia. Assim como a imagem B. A imagem B teve participação da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves. A Marlene escreveu sobre aquela imagem do carro. Carro na enchente traz preocupação aos moradores. E a Alessandra escreveu: alagamento perto da ponte deixa carro preso. Então são notícias, né, vista aos olhos dessas estudantes. A imagem C, aquela do lixo, né, o dinheiro sendo depositado no lixo, teve participação da Escola Municipal Álvaro Borges. A Beatriz escreveu a seguinte notícia: pessoas que não sabem gastar seu dinheiro é a mesma coisa que jogá-lo no lixo. E a Zelinda escreveu: para onde está indo o nosso dinheiro? A última imagem, nós temos 4 estudantes que participaram e encaminharam a sua notícia. Da Escola Municipal Papa João 23 também. O Vinícius escreveu: o dia de passeio. Hoje é um bom dia para um passeio, seja andando ou de bicicleta. É sempre bom exercitar-se. A Maria das Dores escreveu: andar de bicicleta. Ando de bicicleta porque me faz bem. Da Escola Municipal Papa João 23 também, a Jéssica, o Daniel e a Gabriela fizeram cartazes, né, mostrando a notícia que eles elaboraram. A Jéssica escreveu: o caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza. Daniel escreveu: direito do cidadão andar do jeito que quer. E a Gabriela finalizou com movimento urbano. Então essas foram as atividades, as correções, para que vocês baseiem essas respostas, mas façam a sua. Usem a sua criatividade e publique a sua notícia. Para darmos continuidade à aula, nós vamos falar de saúde. Tem 2 palavras que eu gostaria que ficasse familiarizada com vocês, né? São 2 palavras que são prevenção e imunidade. Muito se fala de prevenção e muito se fala de imunidade. Em tempos de coronavírus, se fala que tem que se prevenir utilizando a máscara, passando o álcool gel nas mãos, evitando aglomerações, tendo cuidados no elevador. Esses cuidados de prevenção seriam medidas, né, estabelecidas pela sociedade e que nós aderimos como forma de promover a nossa saúde. Mas vocês sabiam que nós temos no nosso organismo próprio maneiras de prevenir doenças? Nós, né, por nós mesmos conseguimos fortalecer o nosso organismo e evitar algumas doenças. O que seria a palavra prevenção? Vocês já estudaram com a professora Fabíola a questão da classificação. E na saúde, o que seria a definição de prevenção? O que seria você prevenir algo? Prevenir seria alguma coisa para você fazer antes
ou para você fazer depois da doença? Então você tem que pegar a doença para depois prevenir? Não, a prevenção seria agir com antecedência, para você evitar. E não é só o coronavírus. Nós podemos evitar muitas doenças, muitos males, através de medidas de prevenção. É o que nós chamamos de métodos preventivos. Vocês se previnem sobre muita coisa no dia a dia de vocês? Para testar esses conhecimentos, eu vou passar algumas imagens e vocês vão em casa interpretar as imagens pensando que método é esse e sobre o que ele está prevenindo, né? A primeira imagem é bem fácil, né? E ela tem muito a ver com o presente, que seria esta. Então, essa imagem, fazendo a leitura, o que esse senhor está fazendo? Ele está usando uma máscara. Para que serve o uso da máscara? É uma medida preventiva. Ele está prevenindo o quê? Nesse caso, a gripe, né? Mas a máscara pode ser usada também para proteção de algum agente químico. Então quem trabalha no laboratório, um dentista, um médico, ao atender um paciente, ele coloca a máscara para evitar uma infecção, né, tanto do paciente quanto a dele. Então é uma medida preventiva. A segunda imagem, olhem bem essa imagem. Todo mundo deve ter passado por isso. O que seria essa prevenção? O que está acontecendo no braço dessa pessoa? Ela está sendo vacinada. A vacinação é uma medida de prevenção. Ela previne, além da gripe, ela previne doenças como cachumba, sarampo, catapora, febre amarela. Aliás, falando nisso, vocês já receberam todas as vacinas necessárias para o organismo? Deem uma olhada na sua carteirinha de vacinação, né? Ou vão ao Sistema Único de Saúde, que lá ele tem o seu cadastro e você verifica se você está em dia com todas as vacinas que nós devemos ter para prevenir essas doenças. A outra imagem, olhem bem para essa imagem. Já viram essa imagem em postos de saúde? O que seriam esses materiais? Seriam camisinhas, preservativos. O uso de preservativos é uma prevenção a quê? A quais doenças? Muito se fala no HIV, mas o preservativo, ele também previne a herpes, previne a sífilis, a gonorreia, o vírus HPV. A camisinha também é utilizada para evitar a gravidez, mas a gravidez não é uma doença. Então a gente vai falar aqui na questão da prevenção de doenças. Olha só, e essa imagem? O que é essa imagem e o que tem a ver com prevenção? Pensem um pouquinho mais. Essa imagem seria o quê? Uma caixa de leite. O que tem a ver a caixa de leite com prevenção? O que a caixa de leite previne? Vocês já pesquisaram sobre como o leite, como é feito o tratamento do leite até que ele chegue na sua casa? E um dos processos que ele passa é a pasteurização. Vocês sabem o que é pasteurização? Seria o aquecimento e o resfriamento do leite para eliminar bactérias nocivas e para que o leite tenha maior duração. Então, a pasteurização é uma prevenção,
né, de alguma doença que venha a ser causada por uma infecção bacteriana na hora do manuseio do leite, desde que é retirado da vaca até que chegue para o nosso consumo. Então é uma medida de prevenção. Essa imagem, vocês sabem a que se refere? Olhem bem. Olhem toda ela. Vocês já viram essa imagem em algum lugar? Já visitaram um lugar assim? Quem já visitou ou já se informou sobre essa imagem ou esse local, é uma estação de tratamento da água. O que tem a ver a água com a prevenção? A água, desde que ela é retirada, né, dos locais de abastecimento, das represas, dos rios, ela tem que passar por um tratamento. Tem que ser adicionado cloro, o que mais? Tem que ferver quando é retirado de uma bica, por exemplo. Então, tratar a água, ela faz com que evite doenças como uma diarreia, né? Então, para que não adquira vermes no organismo ou bactérias ou algum organismo que esteja presente na água. Então, tratar a água é uma medida de prevenção. Próxima imagem, o que tem a ver essa... É o que isso aí? É uma indústria. Como que a indústria pode colaborar para a prevenção de doenças? O que tem ali? O que vocês estão vendo? São chaminés. O que sai de uma chaminé de uma fábrica, né? Ou então de tubos de uma fábrica que vão para rios, por exemplo, pelo solo? Saem agentes que podem poluir o meio ambiente. Então, à medida que as fábricas adquirem o procedimento de colocar filtro tanto nas chaminés quanto nos locais que liberam resíduos no ambiente, elas estão colaborando e prevenindo muitas doenças, né, respiratórias, doenças que podem vir através da água. Então, é uma medida de prevenção. Essa imagem tem uma garota. O que ela está fazendo? Ela está passando o que no corpo? Ela está passando protetor solar. Não é um método de prevenção? O que o protetor solar previne? Ele previne o quê? Queimaduras. Então é muito importante que antes da exposição ao sol, você utilize então o protetor solar para evitar queimaduras, né? Evitar alguma coisa mais séria como um câncer, por exemplo. Então é uma medida de prevenção. Já viram esse símbolo? É colocado em camisetas, outdoors, né? Passa em propagandas publicitárias. Esse símbolo é uma fita rosa e ela simboliza o quê? Um mês do ano. É um mês de prevenção da causa de maior câncer entre as mulheres. É o Outubro Rosa. E o Outubro Rosa, então, é um lembrete, né? Não é que só em outubro as mulheres devam realizar o procedimento de prevenção do câncer de mama, né? Mas é um lembrete para que as mulheres prestem atenção, né? E nessa situação e procurem atendimento, façam os exames, né? Para prevenir então que de eventual câncer possa piorar. Então a gente sabe que o câncer, quanto mais cedo for tratado, né, é melhor. E também temos essa fita azul. Ela simboliza uma prevenção. É a prevenção ao câncer de próstata. Essa fita simboliza então o Novembro Azul. Então essas foram algumas imagens de métodos preventivos utilizados no dia a dia.
Na sequência, nós iremos realizar uma atividade com uma frase que muita gente fala, muita gente ouve, que é a frase: é melhor prevenir do que remediar. E é por meio desta frase que nós iremos realizar a atividade número 1. Então eu peço que vocês peguem o caderno de vocês e copiem o enunciado, coloquem ciências, a data de hoje, a atividade. Escrevam o número 1. É melhor prevenir do que remediar. Você concorda? Por quê? Então, qual que é o objetivo dessa atividade? Você vai pensar, refletir se essa frase você concorda com ela ou não. Você pode discutir com alguém que estiver em casa. Você vai responder: sim, eu concordo, por que eu concordo? Ou não, e por que você não concorda? Então, para copiar esse enunciado, vocês terão alguns minutinhos aí. Ok, copiaram? Então vamos para a atividade número 2. Olha o que diz a atividade número 2. Vamos elaborar uma campanha de prevenção, formulando um cartaz, folder ou propaganda. Você pode colar imagens ou desenhar. O mais importante é a mensagem. Essas atividades, tanto a 1 quanto a 2, elas serão realizadas durante a semana. Então a primeira, a opinião de vocês e o porquê, e a segunda, não precisa fazer um cartaz numa cartolina, nada disso. Pode ser feito um cartaz no caderno. Eu sei que a professora Fabíola já explicou para vocês
como funciona um cartaz de campanha. Então, localiza no YouTube, peçam auxílio às professoras, né, para saber a diferença entre um folder, uma propaganda, um cartaz, e vocês vão fazer então uma campanha de prevenção. Vamos escolher uma dessas imagens, né, que eu passei para vocês, que é o uso da máscara, protetor solar, o filtro nas fábricas, Outubro Rosa, Novembro Azul, a vacinação, o leite, os preservativos ou o tratamento da água. Então são imagens de prevenção. Escolham uma dessas imagens e elaborem então uma campanha de prevenção. Eu vou deixar na tela então alguns minutos para vocês copiarem o enunciado. Quem quiser pode tirar foto dessas imagens para depois escolher, ou então pode escolher agora sobre qual tema você vai fazer. Então alguns minutinhos para vocês copiarem o enunciado.
Ok, copiaram o enunciado? Essas são as imagens, então escolham uma delas e sejam bem criativos nessa campanha de prevenção, né, à saúde. Continuando a aula então, vamos falar da segunda palavra. A primeira foi prevenção, que é aquela ação que você toma antes, que você evita um mal, evita uma doença. E a palavra imunidade. Já ouviram falar imunidade? Ah, a pessoa está com imunidade baixa. Ah, eu preciso estar com boa imunidade. O que seria essa palavra imunidade? O que é estar imune a alguma doença? Você sabe o que significa essa palavra? Imunidade é um conjunto de fatores que o nosso corpo faz contra substâncias estranhas. Então, quando um vírus, uma bactéria, um verme, outro parasita, né, ele entra no organismo, a nossa imunidade, ela vai ser a nossa defesa, né? Então, a nossa defesa contra esses agentes é o que vai definir a nossa imunidade. Ela tem que estar boa. Quanto melhor estiver a sua imunidade, não estiver baixa, menos sintomas você vai ter, ou então nem vai adquirir aquela doença. Então, imunidade nós podemos definir como um mecanismo de defesa do organismo contra substâncias estranhas. Mas para entender um pouco sobre imunidade, vamos desmistificar algumas frases. A primeira frase, vocês vão pensar sim ou não, tá? Sobre imunidade. A imunidade, então, sabem que é a defesa do organismo. A imunidade, ela pode baixar? Será que a nossa imunidade, ela baixa? Você pode ficar com ela mais baixa? Sim ou não? A resposta é sim. Eu acho que essa todos acertaram, ou pelo menos grande maioria. Agora eu faço outra pergunta. É possível elevar a imunidade? Então a gente vê muitos produtos na mídia dizendo aumente a sua imunidade, tantas dicas para se aumentar a imunidade, fique com a sua imunidade em alta. É possível elevar a imunidade? A resposta é não. Nós não podemos elevar a imunidade e eu já vou explicar o porquê. Terceira pergunta. Pessoas com imunidade normal podem adquirir doenças? Ou seja, eu estou com a imunidade em dia, está normal, eu adquiro doenças? A resposta é sim. Então, o que nós podemos concluir? A imunidade nossa pode baixar, mas ela não eleva. E pessoas com imunidade normal, elas podem sim adquirir doenças. Na verdade, não existe imunidade alta. A sua imunidade, ela pode estar baixa ou normal. Então, vamos entender isso, professor. O que você está dizendo? Todos nós temos uma imunidade normal. Com essa defesa normal, nós garantimos que o nosso organismo irá lutar, combater as doenças. O que pode acontecer é que devido a alguns fatores, né, nós podemos diminuir, baixar a imunidade. Então, precisamos realizar hábitos para que ela volte ao normal. Então ou ela baixa ou ela volta ao normal. Ela nunca vai elevar, né? Então essa é a conclusão de hoje. Nós podemos então manter com hábitos saudáveis a imunidade normal e combater muitas doenças. Nós temos que evitar que a nossa imunidade baixe. Aí eu pergunto,
O que nós podemos fazer para evitarmos que a nossa imunidade baixe? Primeiramente, nós temos que entender como funciona o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. Mas esse vai ser um assunto para a nossa próxima aula, então eu vou aguardar vocês na semana que vem para entendermos como funciona o sistema e o que nós devemos fazer para não baixarmos a nossa imunidade. Antes de encerrarmos, eu gostaria de falar duas coisas. Primeiro, agradecer a participação do Luciano. O Luciano é esse estudante lá da Escola Municipal Álvaro Borges, da professora Edenise, aqui em Curitiba. O Luciano tem participado das aulas, né, e mandou a foto para que nós mostrássemos o empenho e a dedicação do Luciano. Luciano, muito obrigado pela participação. A outra coisa foi um erro cometido por mim aqui na aula, nas aulas anteriores. O que aconteceu? Eu mostrei um vídeo que pertencia a uma estudante, a Maria da Graça, lá da escola Dario Persiano. E eu falei que era da professora Silvia. Então eu vou passar, para consertar este erro, eu vou passar então o vídeo da Maria da Graça novamente e o da professora Silvia. Esses vídeos falam, né, mostram o empenho das professoras, né, representadas pela Silvia, e das estudantes representadas pela Maria da Graça, né, que tem feito as atividades, tem participado, copiado, né, tudo com muita dedicação. Então fica para vocês, né, o meu muito obrigado e o vídeo da Maria da Graça e da professora Silvia. Muito obrigado.